Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023, estamos vivendo a quaresma. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada quaresmal, do nosso retiro quaresmal. É a quinta-feira depois das cinzas. E a liturgia que a igreja nos propõe nessa quinta-feira está em Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. O texto do evangelho de hoje eu vou deixar na descrição do vídeo. Abra a descrição e acompanha comigo. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, estamos na nossa caminhada quaresmal rumo ao tríduo pascal. Como eu já dizia ontem, no vídeo de ontem, a caminhada quaresmal é um ensinamento didático da igreja. Didaticamente, a igreja está nos ensinando que a nossa vida na presente terra é uma caminhada rumo à eternidade. Rumo à eternidade. Seremos julgados, estaremos diante de Deus e seremos julgados. Deus decidirá onde nós passaremos a eternidade. Ou melhor, nós, com a nossa vida, com o jeito que vivemos, com as escolhas que fazemos durante a nossa vida, nós decidimos onde vamos passar a eternidade. No alto da montanha, junto do Senhor, contemplando a face de Deus e adorando o Senhor numa felicidade eterna, na bem-aventurança eterna pelos séculos dos séculos, ou nos infernos, sendo torturados e atormentados pelos demônios, num sofrimento eterno que não tem fim. Onde você vai passar a eternidade? A primeira leitura de hoje, do Deuteronômio, capítulo 30, na primeira leitura de hoje, o Senhor diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. É uma questão de escolha. A cada ato que fazemos nesta vida, estamos escolhendo a eternidade no céu, na glória de Deus, na felicidade eterna, ou a eternidade no inferno, com os sofrimentos. Se vencemos o pecado, se cumprimos a vontade de Deus, se buscamos a vontade de Deus, escolhemos a vida eterna. Se nós abraçamos o pecado, buscando o prazer, fugindo da dor como um animal que busca o prazer, o cachorrinho, ele quer alimentação, ele quer uma comida gostosa, ele busca esse prazer. Se você dá um tapa no cachorro, ele já foge correndo. Se algo o incomoda, ele já sai correndo, ele foge da dor. Qualquer animal faz isso. O problema é que o homem do século XXI tem se tornado um animal. Ele apenas busca o prazer do dinheiro, o prazer sexual, o prazer de ser louvado, de ser reconhecido, de ser elogiado na sociedade, o conforto para o seu corpo, uma casa confortável, dinheiro na conta corrente. Somente ele busca o prazer no seu ego, o prazer no seu corpo, o prazer no conforto de uma casa, na segurança de uma conta corrente. Ele busca apenas o prazer e foge da dor, de tudo aquilo que
que exige um sofrimento, que exige uma renúncia. Não quer renunciar a nada, ele se apega às coisas que passam, sem perceber que ele mesmo há de passar. Ontem, que foi quarta-feira de cinzas, lembra-te da palavra de Gênesis. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de retornar, disse Deus a Adão. Tu és pó, Adão. Você há de se tornar novamente pó. Todos nós passaremos, todos nós morreremos. E como eu disse, seremos julgados por Deus. Onde você vai passar a eternidade? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Primeiro, a notícia ruim, que depois a boa consola. A notícia ruim é que nós estamos doentes. Existe uma doença em nós e é uma doença mortal. Essa doença se chama pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. A primeira leitura de hoje, Deuteronômio 30, eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a nossa desgraça é que muitas vezes nós escolhemos a morte e a maldição. Muitas vezes estendemos a mão para o fogo e nos queimamos com o pecado. E assim como um leproso, que ao contrair lepra vai apodrecendo, vai se consumindo, vai virando praticamente um zumbi, apodrecendo vivo, entrando em decomposição vivo. Assim o pecado é em nós. O pecado vai matando em nós a graça, vai nos afastando de Deus, vai desfigurando a face de Deus em nós. Assim como o leproso que vai se desfigurando, o nariz dele vai caindo, vai nascendo bolhas no rosto, a orelha cai, os dedos caem, as mãos se contorcem. Um leproso vai se desfigurando, assim como a lepra vai desfigurando o homem, o pecado vai desfigurando a nossa alma. Nós estamos doentes. Essa é a má notícia. O pecado é terrível. O pecado nos faz mais feios e mais fedidos, mais nojentos que qualquer cadáver em decomposição. O pecado é terrível. Santa Catarina de Sena, quando jovem, ela cuidava de uma senhora que tinha um câncer no seio. E naquela época o câncer avançava livremente, porque não existia tratamento. E aquela mulher com câncer no seio começou a entrar em putrefação, aquele câncer começou a apodrecer. E ninguém conseguia se aproximar daquela mulher porque ela fedia carniça. Ela fedia cadáver em decomposição. Porque de fato o câncer no seio daquela mulher havia já decomposto a sua carne, apodrecido a sua carne. Ela estava em decomposição viva por causa daquele câncer avançado que já fazia metástase. Ninguém mais cuidava daquela mulher, a não ser Santa Catarina de Sena. Ela não tinha nojo algum. E ela cuidava daquela mulher com todo esmero, com todo carinho. Ela também cuidou de uma mulher que tinha lepra. Ninguém queria cuidar daquela leprosa, até mesmo porque aquela leprosa era uma mulher de difícil relacionamento, de uma personalidade horrível. Santa Catarina de Sena cuidou daquela leprosa. Não teve nojo algum. E quando aquela leprosa faleceu, Santa Catarina a enterrou cavando com as próprias mãos a sepultura. Ninguém queria cavar a sepultura para aquela leprosa. Santa Catarina cavou sozinha, enterrou a mulher sozinha, cavando com as próprias mãos. Para você ver que ela não tinha nojo algum daquelas coisas que naturalmente enojam os homens, mas a caridade é impulsionava. Contudo, certa vez, Santa Catarina de Sena se encontrou com uma mulher que estava em estado de pecado mortal. Essa mulher vivia o adultério. E ao encontrar-se com essa mulher, Santa Catarina, que era uma mística, que era uma santa de sétima morada, que via o espiritual, assim como Deus vê o coração do homem, Deus deu a Santa Catarina a graça de ver o coração dos homens. E quando Santa Catarina se encontrou com aquela mulher que estava em estado de pecado mortal, ela saiu correndo. Tamanho foi o nojo, tamanho foi o asco, que ela que cuidava da leprosa, ela que cuidava daquela mulher que estava em decomposição por causa daquele câncer, ela que não tinha nojo de doença alguma. Quando ela viu aquela mulher em estado de pecado mortal, uma mulher que viveu o adultério, Santa Catarina saiu correndo. Ela disse que não suportava estar na presença daquela mulher. Tamanho era o horror e o cheiro fétido que saía daquela mulher. Santo Afonso de Ligório vai dizer que aquele que não reza está morto e cheira a putrefação. Imagina aquele que está em estado de pecado. Essa é a notícia ruim. Nós pecamos e o pecado há de gerar a morte. Mas se nós não nos convertermos, e essa é a proposta da Quaresma, foi o que o sacerdote disse para nós na missa de cinzas, ao colocar a cinza sobre as nossas
protestas, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. A proposta da quaresma é a conversão. A conversão é a cura para essa doença que é o pecado. E aqui Jesus, e agora sim, a boa notícia. Se a má notícia é que estamos doentes, leprosos pelo pecado, que há de levar à morte, e se não nos convertermos, há de nos levar à morte eterna no inferno, porque nós estendemos a mão para a morte, este põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, e quando pecamos, estendemos a mão para a morte, escolhemos a morte. Mas Jesus é um Deus tão misericordioso que hoje Ele nos dá o remédio. Ele nos dá o antídoto para esse veneno do pecado. Lucas capítulo 9, versículo 23. Versículo 22 ainda. É necessário, olha o que diz a palavra do Senhor, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelo príncipe dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. É necessário. Da mesma forma que era necessário que Jesus morresse na cruz para nos salvar, agora também é necessário que nós permitamos que a cruz de Cristo que se reflete em nossas vidas, na nossa cruz, opere a nossa cura. A cura do pecado. Então Jesus vai dizer no versículo 23, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Aí está o antídoto. A cruz. A cruz. Aceita com paciência os sofrimentos que a vida te mandar, porque é o antídoto, é o remédio. Às vezes o remédio é amargo, mas se você não tomar o remédio, você morre. É o antídoto do veneno do pecado, a cruz. A cruz na nossa vida, a cruz no nosso dia a dia. A cruz que a vida nos proporciona, o sofrimento que a vida nos proporciona, as doenças do corpo, as dificuldades financeiras, as contrariedades da vida. Aceita com paciência, é o antídoto. Se não fosse o sofrimento, se não fosse a cruz que se apresenta na sua vida, você iria ao inferno. Então louva a Deus pela cruz. São Francisco de Assis dizia que o dia que ele não sofria, que ele não passava por uma cruz, ele tinha medo de que Deus tivesse se esquecido dele. Porque é pela cruz que vem a ressurreição. Quando a cruz te visitar, pense nisso. Assim como foi necessário que Jesus morresse na cruz, como ele mesmo diz aqui no versículo 22, é necessário que o Filho do Homem padeça. Assim como foi necessário que Jesus morresse na cruz por nós, é necessário também. Se nós quisermos seguir os passos de Jesus, precisamos passar pela cruz para chegar à ressurreição. Toda luz advém do sol. Toda luz da natureza advém do sol, até a luz da noite. Toda salvação advém da cruz de Jesus. E assim como a lua reflete a luz do sol, a sua cruz, o seu sofrimento, é um reflexo da cruz de Cristo. E se você sofrer com Jesus, você vai ressuscitar com Ele. Se você passar pela cruz com Jesus, você vai ressuscitar com Ele. E Ele vai te levar para viver no alto da montanha. Nesse segundo dia da quaresma, abrace a penitência que você escolheu. Como católico que é, com certeza você escolheu uma penitência para fazer ao longo dessa quaresma. Ofereça a Jesus o sofrimento dessa penitência que você escolheu, mas também ofereça a Jesus as penitências, as cruzes que Ele mandar. Quando o sofrimento bater a sua porta, lembre-se, eu coloquei a mão no fogo, eu escolhi a morte, eu escolhi o pecado. Agora que eu renunciei ao pecado, agora que eu me converti e disse que eu não quero mais o pecado, para não ir ao inferno, Deus me manda esse sofrimento, para me purificar do pecado. Esse sofrimento é o meu antídoto, é a minha vacina. Obrigado, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. E sei que por meio desse sofrimento o Senhor está me salvando. Por meio desse sofrimento, o Senhor está abrindo para mim a porta do céu. Por meio desse sofrimento, o Senhor está me levando para o alto da montanha. Essa cruz que me visita hoje, Jesus, essa cruz, é por meio dela que eu vou chegar à ressurreição. Quando o sofrimento bater a sua porta, lembre-se, é o antídoto de Deus que
e se apresenta. Confia no Senhor e espera. Ele está te salvando. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.